E qual não é a minha surpresa quando chega aqui um tutor e fala pra mim assim: ah, mas ele é macho, doutora, não precisa castrar. Gente, vamos falar sobre isso hoje, né? Olá, tutor preventivo, tudo bem? Eu sou a doutora Débora, médica veterinária preventiva. Claro que os machos também precisam ser castrados. Por que isso, né? Ah, mas ele é menino, não precisa castrar. Precisa castrar sim. A mesma questão das fêmeas, tá bom? É por uma questão de saúde, tá? Quando esse animal ele vai ficando mais velho, ele pode ter, por exemplo, um tumor testicular, ele pode ter o câncer de próstata, exatamente. Então, é uma questão de prevenção, não é porque ele é macho que ele não precisa castrar. Sem contar que isso diminui bastante aquela questão, por exemplo, no gato, né? Que as pessoas acham ainda que o gato tem que ter uma vida livre, que não é bem por aí, mas muitos gatos têm essa vida semi-domiciliar que vão pra fora atrás de procurar fêmea, né? Então a pessoa não castra o gato dela e o gato tem uma vida livre e aí ele vai lá procriar, né? Quando ele vê as gatas aí no cio, tudo mais, ele vai pro telhado e aí tem toda aquela bagunça que faz, né, no telhado dos outros. Só que qual que é o problema aí? Quando os gatos ele entram em disputa de território ali para ver quem vai fazer a cópula com aquela fêmea, esses gatos muitas vezes eles brigam. Então chegam em casa os gatos machucados, tá bom? É um fator muito estressante para esse animal, porque aí ele fica ali sentindo aquele cheiro, tem a proliferação hormonal no organismo dele. Eu tenho pacientes aqui que eu recebo muito machucados porque vão pra rua, se machucam, sem contar a transmissão de doenças infecciosas entre esses gatos, tá bom? A gente tem aquelas doenças que você já deve ter ouvido falar, que é a doença pela arranhadura do gato, porque um gato briga com o outro, e aí aquilo inocula, por exemplo, fungo na pele do gato, pela arranhadura. E aí a gente pega aqui casos gravíssimos de gatos que brigaram na rua por conta de fêmea, né? E aí vem com feridas na pele, que não cicatrizam, e aí quando a gente vai fazer o exame, assim, já tá muito avançado. Então, assim, não é só porque ele é macho que ele não precisa ser castrado, é claro que ele precisa ser castrado. Lá na frente, para ele não desenvolver um câncer de próstata, por exemplo, mas por causa dessas questões de briga, o animal ele vai sentir a necessidade de ir procurar a fêmea lá fora, então ele vai pro terreno dos vizinhos, aí incomoda, aí tem vizinho que não gosta, que tem gente que é muito ruim, pode colocar um veneno pro seu bichinho, sem contar que ele vai pro quintal dos outros, né? Pode acontecer de repente cair da laje numa briga dessa. Então, com relação aos gatos, é importante sim a castração, tanto por uma questão de saúde, mas lá na frente para esse animal não ter um problema, né? Um câncer, por exemplo, como por essa questão das brigas, tá? O gato, ele tem que ser domiciliar, ele não precisa de ficar dando esses passeios, mas vai existir essa necessidade quando ainda tem essa proliferação hormonal. Por isso que é muito importante fazer a castração dos gatos machos ainda jovens, tá bom? Com relação aos cães, entra na mesma coisa, tá bom, pessoal? Então, assim, precisa castrar o cachorro para ele não ter um tumor testicular, para ele não ter um câncer de próstata lá na frente, tá bom? Que eu já peguei vários casos assim. Mas também por causa disso, dessa questão de dominância, de território. Às vezes a pessoa ela tá passeando na rua com um cão, com um macho inteiro, ele vai sentir ali o cheiro de uma fêmea, às vezes uma cachorrinha de rua que não tá castrada. Já aconteceu do cachorro ficar tão ouriçado assim que ele escapa do dono, e aí às vezes tem aquele monte de cachorro ali, ele quer brigar. Então também por conta disso, pela disputa de território, também fazer a castração do cão macho é tão importante. Então não é porque eles são machos que eles não precisam ser castrados, tá bom? A castração no macho é tão recomendada como na fêmea. E entra na mesma história de castração de fêmea. Quanto mais cedo a gente fizer a castração, melhor. Então se você opta por castrar um macho com 5, 6 meses ali, quando ele já tem as bolinhas ali no saquinho, é a melhor coisa, tá? Então converse com o seu médico veterinário, se já tá na hora de fazer a castração desse macho, ele vai saber te indicar, vai fazer a palpação ali bonitinho. A mesma coisa, vamos fazer os exames preventivos antes, faz aí a prevenção, tá tudo certo, tudo ok, agende essa castração, faz tudo com segurança, cuida ali dos pontos, toma medicação e pronto, tá tudo certo.
tá? É melhor do que lá na frente esse animal ele ter um câncer de próstata e aí, né, com a saúde já mais avançada, um cachorro de 10, 12 anos, e aí a gente já ter um risco muito maior para a saúde dele se a gente optar por fazer a cirurgia nessa fase. A mesma coisa no gato, tá bom? Então, quanto antes a gente fizer a castração, melhor, e a gente tem que pensar muito bem. Porque, por exemplo, eu recebo tutores aqui que reclamam para mim da demarcação de território. É claro que a gente não faz castração para parar com demarcação de território, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre demarcação de território. Mas esse não é o foco, tá? Então, assim, o foco mesmo é que esses gatos não saiam pra rua, que esses cachorros inibiam um pouquinho esses cachorros aí das brigas, da disputa de território, né, entre os machos, pela fêmea, tudo mais. Às vezes, já aconteceu aqui, por exemplo, de um tutor me relatar que tinha uma fêmea que passeava lá na rua, que estava, né, no cio, com o próprio tutor dela, passeava na guia, passava na frente do portão dele. Aí um dia ele foi abrir o portão para tirar o carro, o cachorro nunca escapou, o cachorro ficava lá no cantinho dele, mas essa fêmea passando ali, exalando o cheiro, o cachorro dele escapou e grudou a cachorra do cara. Pois é, uma baita dor de cabeça, porque assim, o cachorro dele era um porte médio, a cachorra também é um porte médio, mas grudou de verdade ali, e quando gruda a gente não adianta jogar água, nem porque se você, por exemplo, desgrudar os cachorros, você corre um sério risco de machucar a fêmea, então não pode, não adianta jogar água nem nada disso. O certo mesmo é deixar, não teve jeito. E aí, depois de 50, 55 dias aí, nasceram os bebezinhos. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Com os nossos animais, para que isso não ocorra também. Então, vamos castrar também os machos. Nada de entrar aqui no meu consultório falando: ai, doutora, mas ele é menino, ele é macho, não precisa castrar. Precisa de castração sim, como prevenção para a saúde do seu bichinho. Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui pra mim, ativa o sininho, se inscreve aqui no meu canal, tá bom? E me deixa aqui uma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa, se você quer me deixar um tema aqui pro meu próximo vídeo, deixa aqui pra mim, tá bom? Que eu vou responder com muito carinho pra você. Beijinho!